Boa tarde, pessoal. Hoje o tema, vai ser sobre procrastinação, tá? Procrastinação. Fazer uma reflexão sobre, né, seus impactos e também o que ela pode gerar, né? Porque a gente sabe que diante de tantas tarefas que a gente tem nos dias de hoje, a gente termina deixando muita coisa para depois, né? E a gente postergar, né? Ficar sempre adiando o que tem para fazer, isso não, assim, não é legal, né? Depois com certeza a gente fica com aquele sentimento do que poderia ter já feito e não fez, e vai gerando aquela sensação ruim, né? Aquele sentimento de culpa por não ter feito, e de certa forma isso vai impactando o nosso dia a dia, né? Então, o meu conselho, isso que eu tento fazer também para a minha vida, eu também já fui aquela pessoa que já procrastinei muito, né? Na verdade, a gente sempre tem uma coisinha aqui que a gente deixa para depois, né? Mas assim, quando eu quando eu abordo esse tema, né, de você não ter que adiar coisas, né, tarefas, compromissos, são realmente aquelas tarefas que você pode fazer agora, né, que são importantes, e você termina deixando para depois, né, que isso não é legal, tá? Então, assim, em primeiro lugar, eu quando estava na faculdade, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em Ciências da Computação. E tem quando a gente cursa, né, as disciplinas de programação, uma das primeiras coisas que a gente aprende, logo no início, quando a gente está programando, né, começando a programar, existem alguns princípios computacionais que a gente leva para que a gente aprende, né? Aprende para a gente utilizar quando a gente vai programar, né? Codificar os programas, né? Os programazinhos, né? A gente vai codificar, né? A gente usa uma linguagem de programação, mas antes disso a gente faz um rascunho, né? Que a gente chama de algoritmo. Então, um dos princípios para a gente conseguir chegar, né, à solução de uma determinada tarefa é o dividir para conquistar, né? Então, o que é isso? Então, se você tem uma tarefa, né, muito grande, que isso, né, geralmente quando a gente tem um problema que é um problema não tão, né, que a solução não vem tão rápida, a gente termina procrastinando, né, por algum motivo. Eu acredito que nosso cérebro, né, já utiliza esse mecanismo de fuga, né, de você fugir daquele problema, e termina fazendo com que você tome uma atitude de deixar para depois, tá? Só que a gente usando esse princípio, né, que a gente não pode usar, não tem como solucionar um problema grande, né, de uma só vez. Então, o que é que a gente faz? A gente divide o problema em várias etapas, né? Isso é o dividir para conquistar. Então, em cada etapa a gente vai solucionando, né? Solucionando, etapa 1 a gente soluciona, né? Etapa 2 a gente soluciona, etapa 3 até a gente chegar na solução final. Então, o que é que vai ser a solução final?
solução final vai ser a soma dessas etapas. Tá? Então esse é o princípio, dividir para conquistar. Eu uso muito esse princípio na minha vida, no meu dia a dia. Então quando eu tenho geralmente um problema maior, então eu pego esse problema, divido ele em vários pedaços e vou solucionando paulatinamente. Então, e o que é que isso, por que isso é importante? Porque quando você vai resolvendo cada problema, né, individualmente, isso vai gerando uma compensação, vai gerando uma recompensa, né? Então você resolve um problema, isso vai gerando uma motivação para você resolver o problema seguinte, né? E isso sucessivamente você vai resolvendo esses problemas e vai até você ter a solução final. Então esse é o princípio, dividir para conquistar, tá? Então é quebrar um problema grande em etapas menores, tá? Quebra tarefas grandes em etapas menores e vai solucionando essas etapas e no final a solução da tarefa final vai ser a soma, né, de todas as soluções. Então é um princípio que eu levo para a minha vida, né, eu levo para a minha vida e aplico na realidade, sabe? Então aprender isso no curso, né, de Ciências da Computação, né, quando a gente vai construir os algoritmos, a gente utiliza muito essa estratégia. Então, primeiro é isso, dividir para conquistar, tá? Outra coisa também importante, pessoal, é dar prioridades, né? Quando você dá prioridades, aqueles problemas menos importantes, você vai deixando um pouco de lado. Não é que você vai deixar de resolvê-los, mas né, existe uma ordem de prioridade para você resolver os problemas, né? Então a tendência nossa é ir resolvendo os simples e deixando os problemas mais complexos para depois, tá? Então, mas eu entendo que você deve fazer o contrário, né? Você deixa os simples para depois, os complexos você pode aplicar o princípio dividir para conquistar, tá bom? Outra coisa também e que gera muita procrastinação é você, pessoal, não estabelecer, ou melhor, definir prazos realistas, né? Hoje, com esse mundo frenético, né, com tanta coisa para se fazer, a gente termina querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas não é bem assim, né? O ideal é você estabelecer prazos, metas que você consiga alcançar e de modo que você não se frustre, né? Porque não adianta nada você estabelecer uma meta, um prazo, uma meta com um prazo inalcançável, né? Então, assim, não há como você conseguir finalizar uma tarefa com um prazo que não seja realista. Isso vai gerar frustração, você acaba até desistindo de fazer aquela tarefa. Então, defina prazos realistas, isso é muito importante, tá? Outra coisa também, assim, fundamental, a meu ver, é você diminuir ou assim até eliminar as distrações, né? Olha, distração, e hoje em dia é muito difícil, você tem que estar bastante determinado para você eliminar. Digamos que se você for uma pessoa que realmente que está num momento de vida que tem muita distração, né? Já chutou o balde, tente ir eliminando essas distrações devagarzinho, né? Porque a gente de fato não consegue eliminá-las de forma permanente, né? Então vai eliminando aquelas que você paulatinamente, aquelas que você acha, aquelas que você julga que está tomando muito tempo, e aí paulatinamente você vai ver que você vai
aumentar seu foco, né? Porque se você tinha muitas distrações, certamente ao eliminá-las, você vai estar sobrando mais tempo no seu cérebro para tarefas importantes, né? E por último, cuide da sua energia, né? O que é que eu quero dizer com isso? Pessoal, cuidar da sua energia é você não desperdiçar tempo com coisas que não agregam para sua mente, para seu corpo. Então, como é que você vai fazer isso? Ora, você pode fazer uma atividade física, melhorando sua alimentação. A gente sabe que a atividade física, ela melhora o condicionamento, ela vai gerar disposição e, né? E combinado com alimentação rica em frutas, fibras, isso só vai trazer benefícios para você, tá? E entenda que nós, seres humanos, né, somos uma máquina complexa que a gente precisa melhorar o todo, né? Digamos assim. Você precisa cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde física, adotar comportamentos que agreguem valor para você, tá? Não, como eu falei, diminuir o máximo de distrações que não esteja agregando em nada em sua vida, para que você pelo menos diminua e siga no rumo que você tenha benefícios com essas medidas, tá bem? Então, assim, aqui foi só algumas dicas. É claro que existe uma infinidade de coisas que, né, de comportamentos, de iniciativas que você pode adotar na sua vida e que vai favorecer demais o seu dia a dia, né? Afinal de contas, a gente precisa estar hoje com a cabeça, né, com o corpo bem condicionado para a gente encarar todos os desafios, tá bom? Então, se você se identificou com esse vídeo, já dá o like, se inscreve para nos ajudar aqui, né? A gente está sempre gravando vídeo, trazendo dicas para você. E se fez sentido para você, coloca aí um comentário, né? E é isso aí, pessoal. Agradeço a sua audiência e vamos nós. Aquele abraço.